Nós estivemos juntos em Brasília, ali antecedendo o evento do PL, né, o evento de comunicação do PL. Dei um abraço nesse cara, sou fã do trabalho da Adriles, né, e é bom tê-lo aqui conosco hoje, fechando a minha semana desse jeito tão especial. Pô, Adriles, você sabe que você está em casa, né, meu? Boa tarde. Boa tarde, Pitoli. Honra e dignidade é para mim tá com você aqui, que talvez seja um dos maiores, talvez até o maior comunicador da liberdade no Brasil, né? Eu acho que a Auriverde virou uma espécie de oásis, junto a outras, claro, a Gazeta, o Bradock, o Fio Diário, a Oeste, mas com esse apelo popular e com essa voz pujante que você tem, é uma coisa única, né, Pitoli? É muito extraordinário, e muito bom e muito gratificante. E, como eu disse, uma dignidade, uma honra muito grande estar com você aqui sempre. Pô, obrigado, Adriles. Vindo de você é um super elogio, pode ter certeza disso. E é combustível, né? E no momento que a gente precisa dele, Adriles, eu inevitavelmente vou passar contigo por alguns assuntos nacionais, depois quero falar do teu mandato aqui em São Paulo, mas acho que é Claro. importante a gente, em especial, começar falando de PL da anistia. Já estão falando em mais de 300 assinaturas para a gente terminar esse requerimento de urgência, provavelmente daí os mesmos aprovando esse PL da anistia na Câmara. Qual é a tua análise desse momento, em especial dessas assinaturas conquistadas até aqui, Adriles? Olha, a partir do momento que você tem um quórum de maioria para assinaturas, assinaturas não, para requerimento de urgência da aprovação do PL da anistia, da votação, aliás, você tem a obrigação, não só moral, como burocrática, do senhor Hugo Mota de pautar a anistia. A anistia hoje é uma pauta, o Pitoli, suprapartidária. Ao contrário do que disse o Hugo Mota, ela não é uma pauta que atende o interesse do PL, é uma pauta que atende o interesse humanista, humanitário. Pessoas estão apodrecendo, morrendo na cadeia, entre autistas, cadeirantes, a própria Débora, por ter pichado lá uma frase numa estátua, estão apodrecendo na cadeia sem o devido processo legal por um crime de golpe de Estado que não cometeram. São pessoas desesperadas que invadiram a praça pública, calcadas exatamente, para mim, a meu ver, num golpe de Estado que foi dado subrepticiamente dentro das eleições, em que um Tribunal Superior Eleitoral se colocou de maneira parcial nas eleições, privilegiando um lado em detrimento de outro, censurando um lado em favor de um outro, e além dos inquéritos completamente estapafúrdios, com crimes que não existem, com perseguições, com tipificações criminais que não estão inscritas no Código Penal, como discurso de ódio, fake news, pessoas foram arrastadas e, eventualmente, num desespero, num ato deslocado e equivocado, a meu ver, invadiram a Praça dos Três Poderes, como invadiram ontem índios. Então, anistia já é um nome que eu considero não bom. Você não tem anistia para um crime que não houve. Você teve o delito simples de invasão de propriedade privada e dilapidação de patrimônio público. Por isso essas pessoas deveriam ser condenadas de alguma forma. Isso dá um ano de cadeia, pagamento de cesta básica. Agora, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, senhoras com bíblias, pessoas com batom, tirantes como o Clériston, que entrou lá, sabe-se lá por quê, e eventualmente foi condenado a um ano de cadeia sem devido processo legal e morreu na cadeia. Eu acho que a anistia a gente deveria dar a carrascos travestidos de juízes que impuseram esse tipo de julgo tirânico em cima da população brasileira e em cima de pessoas completamente inocentes de um golpe de Estado que não foi tramado, não foi dado, não foi executado. Simplesmente, num ato de desespero, invadiram a Praça dos Três Poderes. Agora, é obrigação não só moral, mas como burocrática do senhor Hugo Mota de pautar o quanto antes a anistia. Agora, o senhor Hugo Mota, ao que parece, viajou lá para os Estados Unidos para comer ovo de Páscoa com a sua família, os trabalhos parece que passam a ser remotos no semana que vem, ou seja, está tentando ganhar tempo, sabe-se lá Deus, para o quê, Pitoli? Porque a pauta da anistia, que é ampla, geral e restrita para essas pessoas, atende a um apelo humanitário, não partidário, e agora se inscreve com a maioria absoluta do Congresso Nacional. O que está esperando o senhor Hugo Mota para pautar isso? Não é o caso de se esperar, porque cada dia na cadeia de uma pessoa completamente inocente de um golpe de Estado que não deu, é um dia de tormenta, de angústia, não só para aquela pessoa, mas para a consciência moral de todo cidadão brasileiro e de todo deputado, todo senador e todo político que se inscreve como agente de Estado no Brasil.
Adriles, e com uma outra questão, entendo eu. Aquele deputado que hoje faz parte desse centrão, que a gente já sabe o quanto, como pensa esse, o quanto vale esse cidadão que está ali em cima do muro esperando um investimento no convencimento para descer do muro. Esse vai ter que se posicionar diante desse projeto de lei da anistia, porque ele vai ser cobrado ano que vem. Porque se ele está no centrão, muito provavelmente ele deve ter sido eleito numa esteira bolsonarista, da direita conservadora, porque eu duvido que tenha sido eleito gritando Lula lá, né? Não consigo acreditar nisso, né? Então ele vai ter que se posicionar e acho que a hora é agora, inclusive, do eleitor cumprir com o seu papel, que é cobrar, né, Adriles? A perspectiva eleitoral, infelizmente, é o que afeta mais a cabeça de um deputado, sobretudo de um deputado federal, de um político do centrão, né? Por mais que sejam fisiológicos e atendam a interesses, na maioria das vezes, de um poder estabelecido, quer seja de direita, esquerda, ou seja, poder é aquele que paga mais, que não enfia a faca nos seus pescoços, não te chantageia e deixa você livre para angariar mais votos, né? E simplesmente é a perspectiva pragmática. Mas, como você bem disse, a maioria, inclusive, do centrão foi eleita por um nicho conservador, por um nicho que se chama, né, bolsonarista. E, eventualmente, quem está sendo perseguido, quem está na cadeia, quem está sendo censurado, quem está sendo massacrado, são pessoas conservadoras que pertencem a esse nicho eleitoral. E eu acho que o caso da Débora foi muito elucidativo, né? Uma mulher com um batom na mão, picha uma estátua, fica 2 anos numa prisão preventiva completamente torturante, que para mim é uma tortura, uma pessoa não receber a justiça de um processo que seja, ser colocada na masmorra durante 2 anos, depois condenada a 14 anos. É muito claro, é muito visível como tem uma cadeirante, uma mulher com Bíblia na mão, tem um autista, um mendigo de rua que foi preso por acaso. Ou seja, é muito flagrante a injustiça patente que está sendo colocada sobre essas pessoas. E o Brasil, o brasileiro comum, sobretudo o brasileiro que se informa pouco, né, que só vê a Rede Globo, que deturpa a realidade, começa a perceber, sobretudo através das redes sociais, o tamanho da injustiça que foi feita. E é claro que esse brasileiro, com a sua consciência completamente conspurcada e abalada, em estado de choque por essa injustiça patente, latente que está acontecendo no Brasil, vai direcionar seu voto àquele deputado, àquele senador, àquele parlamentar que eventualmente responde a esse anseio popular de uma maioria da população que quer ver essas pessoas não anistiadas, eu volto a dizer, é um nome ruim, mas tudo bem, a gente usa anistia, quer ver que essas pessoas sejam soltas, quer ver que essas pessoas façam justiça, que sejam condenadas por invasão de propriedade, mas então o quê? Um ano de cadeia, uma cesta básica. Mas, a partir do momento que esse centrão não percebe o clamor popular, não percebe a possibilidade de voto, a possibilidade de angariar uma eleição, além de desumano, além de cruel, de indiferente, e eu acho que a indiferença é o principal pecado, é a omissão. Você vê uma mulher sendo violentada na rua, você tem que agir. Você vê uma senhora com um batom na mão, sendo colocada longe dos filhos durante 2 anos, quando ela catou diante de pessoa, e você não fazer nada, é uma injustiça. E se você vê o seu parlamentar, que você elegeu, não fazer nada, fazer ouvidos e olhos moucos diante de um Estado tirânico, como esse que a gente enfrenta, e não pautar sequer a anistia para essas pessoas que nunca foram criminosas, você vai perder o voto como eleitor, vai perder seu eleitor, quer seja do centrão, ou de direita, ou bolsonarista, que seja, você tem que responder, não só um clamor humanista, e se você não o tem arraigado dentro de si, você tem que responder exatamente ao eleitor que vai e deve, como você bem disse, Pitoli, cobrar um deputado por uma ação mínima. Mínima de quê? De misericórdia, de compaixão a gente que está apodrecendo na cadeia sem ter cometido nenhum crime de golpe de Estado.